Boa noite a todos. O tema escolhido hoje foi obesidade em gatos e a gente vai estar abordando alguns assuntos como quais são as principais causas da obesidade nessa espécie, como que essa doença impacta diretamente na qualidade de vida desse animal. Vamos falar também um pouquinho sobre prevenção e tratamento dessa doença. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e hoje vou estar passando um pouquinho da rotina clínica para vocês. Então, primeiro, a gente vai começar com as principais causas. Antes de tudo, o que é muito importante você deixar claro para o tutor, que muitas vezes ele não tem essa noção, é que a obesidade ela realmente é uma doença e como doença ela precisa de tratamento. Então, sempre que você pegar um gatinho obeso, você precisa deixar isso muito claro para que o tutor consiga ter essa visão, né, que realmente ele precisa estar tratando, até mesmo para ele conseguir se empenhar, né, e te ajudar aí durante todo esse tratamento, que é um tratamento longo, né, e que demanda aí tanto do tutor, né, quanto da gente, mas acaba sendo um pouquinho mais dos tutores. Então, a obesidade, ela acaba ocorrendo quando a gente tem um balanço energético positivo. O que seria isso? Esse animal ele está ingerindo mais energia do que ele está gastando. E eu falo balanço energético porque muitas vezes esses gatinhos eles estão comendo uma quantidade teoricamente recomendada ali para o peso dele, mas mesmo assim eles têm dificuldade de emagrecer ou eles engordam. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com esse paciente, né, para a gente conseguir estar aí intervindo, tá? Então, hoje o que eu mais vejo na rotina clínica de gatinhos obesos? Geralmente são gatos de apartamento, né, que têm aí uma vida mais sedentária. Muitas vezes são tutores que têm vários gatos, então acaba deixando muita ração à vontade. Às vezes gatinhos que o tutor tem o hábito de dar petisco, e petisco que eu digo são os biscoitinhos, né, que são aqueles biscoitinhos que têm aí uma quantidade de caloria importante. E realmente assim, gatos que eles acabam ficando mais paradinhos. Então a gente primeiro precisa, né, tá conversando com o tutor para entender como que é a rotina desse gato, se ele por acaso possui ali a gatificação da casa, no caso dele morar em um apartamento. Então tudo isso a gente precisa estar perguntando ali logo no início para a gente entender o que está acontecendo e qual vai ser o ponto que a gente vai estar precisando mexer ali no momento, tá? Então, falando um pouquinho sobre a espécie felina, a gente tem que pensar que essa espécie na natureza, ela tem o hábito de estar sempre caçando, né, pequenos roedores, então é uma espécie que ela está sempre em movimento, pulando de locais altos. E quando a gente traz essa espécie para dentro de casa, a gente acaba fazendo com que se perca, né, vários desses comportamentos. E aí, juntando isso a alguns tipos de alimentações, acaba, né, fazendo com que esse paciente tenha propensão à obesidade. Então, esse gatinho ele acaba se tornando mais sedentário, às vezes ele fica muito tempo entediado porque ele não tem estímulo. Então, tudo isso a gente precisa entender na hora da anamnese para a gente conseguir ir corrigindo todos esses pontos com o tutor, porque não adianta nada a gente fazer aí uma dieta, né, de restrição energética, sendo que esse paciente ele não se mexe. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente poder tratar realmente a causa, né? E o resto acaba sendo consequência. Então a gente ajusta ali o que a gente notou que está com problema, né? E aí automaticamente ele vai começar a emagrecer por conta dessa correção. Nós precisamos também ficar atentos a raças. Tem algumas raças que tendem à obesidade por serem raças mais sedentárias. Uma delas é o Maine Coon. A gente tem também como exemplo o Ragdoll e às vezes o Persa menos. Mas Maine Coon e Ragdoll, eles são raças que eles tendem a ficar mais paradinho. Então isso faz com que eles acabam engordando, né? E se não cuidado, acaba virando obesidade. E a gente também tem algumas causas endócrinas que são menos comuns. Eu particularmente até hoje não peguei nenhuma delas,
que seria o hiperadrenocorticismo e o hipotiroidismo. É bem raro em gato, mas é citado na literatura. Então, até agora a gente viu quais são as principais causas, né, da obesidade em gatos, lembrando que ali em primeiro lugar está realmente o sedentarismo, seguido dos distúrbios, né, comportamentais e alimentares, e menos comum as doenças endócrinas. Agora a gente vai falar um pouquinho em relação a como que essa doença impacta diretamente a vida desses felinos. Então a gente volta um pouco em relação ao que é o normal dessa espécie, né? Então é uma espécie que ela precisa estar se movimentando o tempo todo. Eles precisam ter espaço para correr, para pular, eles precisam ter o hábito de caça. Tudo isso é muito importante para eles, não só na parte fisiológica, mas também na parte psicológica, para a gente estar evitando alterações comportamentais, que hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum para essa espécie, tá? Então, a partir do momento que a gente pega uma espécie que ela, normalmente ela vivia de vida livre, né, correndo, caçando o dia inteiro e coloca dentro de um apartamento, a gente precisa estar instruindo ao tutor como que a gente consegue mimetizar o máximo o que seria o normal para ela. E dessa forma a gente consegue aí prevenir, né, essa doença, tá? Então, falando um pouquinho sobre o impacto, a gente tem que pensar que quando um animalzinho ele fica obeso, o que acontece é uma sobrecarga em cima do corpinho dele. Então, um paciente que era para pesar aí em torno de 4, 5 quilos, muitas vezes chega pra gente pesando 8, 10, 11. Então, toda essa sobrecarga, o corpo que está aguentando todo dia. E aí, o que acontece? Esse paciente ele começa a apresentar alterações degenerativas, principalmente articulares, porque toda hora que ele se movimenta, ele está ali com uma sobrecarga e isso vai causando uma inflamação crônica, tá? Então, esses seriam os principais impactos. E isso é um pouco complicado da gente passar para o tutor, porque o gato ele é um paciente que ele normalmente ele não demonstra. Então, normalmente a gente precisa fazer algumas perguntas, por exemplo, ele costumava pular até qual altura? Tem diminuído essa altura? Isso são perguntas que o tutor ele vai começar a parar para pensar e perceber que realmente teve alguma alteração. Então ele vai falar, normalmente ele pulava no armário, ele não pula mais no armário. Ou ele pulava ali em cima da mesa, mas hoje ele vai subindo, né, sobe na cadeira para depois subir, não sobe direto. Então, são alterações sutis que a gente precisa estar mostrando para o tutor, para ele também estar nos sinalizando dessas alterações, tá? Então, além dessas alterações articulares, a gente tem que pensar que o tecido gorduroso ele é um tecido que ele é pró-inflamatório. Então, a gente vai ter algumas outras alterações inflamatórias pelo corpinho, né, por conta desse tecido em excesso. Então, a gente pode acabar vendo pacientes, né, obesos também com doenças endócrinas, como, por exemplo, a diabetes. Então, a obesidade acaba, né, facilitando aí esse paciente a desenvolver essa doença. A gente vai encontrar alguns pacientezinhos com um pouco de dificuldade respiratória, e aí a dificuldade respiratória vem tanto por conta dessa gordurinha acumulada dificultando, né, a abertura torácica, como também desenvolvendo alterações crônicas como bronquites crônicas. Então a gente tem diversos impactos, né? E tudo isso a gente precisa estar sempre abordando o tutor e mostrando a importância, né, de a gente estar tratando essa doença. E voltando, é importante desde o início você estar explicando para o tutor que a obesidade é sim uma doença e precisa ser tratada. Outra alteração bem comum que eu tenho pego na rotina clínica de gatinhos obesos é a presença de dificuldade de defecar e até mesmo o fecaloma. E isso ocorre tanto, né, por conta da inflamação ali de alças, como também da diminuição do metabolismo, né, nesses pacientes
e automaticamente a diminuição do peristaltismo. Então essas fezes ela demora um pouco mais ali para passar e muitas vezes fica muito tempo retida, né, fazendo com que essas fezes acabam ficando ressecadas e em casos, né, mais extremos de acontecer o fecalomo, que é uma alteração que às vezes acaba precisando, né, ser intervida de forma cirúrgica. Lembrando também que a obesidade ela pode predispor aí a alterações cardiovasculares e diminuir a expectativa de vida desse paciente. Então a prevenção ela vai começar ali desde o seu primeiro atendimento, principalmente quando é a primeira vez que a pessoa está tendo gatos, né? Você precisa estar passando para esse tutor como que é a necessidade dessa espécie, como que seria na natureza, como que você consegue mimetizar isso dentro da casa, tentar entender se esse gato ele vive em casa, se ele vive em apartamento, qual que é mais ou menos o espaço, para você poder estar passando dicas para esse tutor do que fazer para você conseguir fazer com que esse gatinho se sinta, né, o mais estimulado possível a manter os comportamentos deles. Então, se você atende um gatinho, né, que mora ali em apartamento, tentar explicar para o tutor sobre a verticalização, né, tentar colocar nichos suspensos, arranhadores, explicar a necessidade dos arranhadores, porque muitas vezes o tutor não entende, ele acha que é só um brinquedo, mas na verdade isso tem toda uma função, né, para o gato. Explicar também que arranhadores precisam ser tanto verticais como horizontais, porque cada indivíduo vai arranhar ali de forma diferente. E realmente incentivar ele a mimetizar o máximo possível o ambiente desse gato, para que ele consiga, né, ter uma vida saudável e ativa. A gente também tem opções hoje de brinquedos interativos, né? Inclusive comedouros que você acaba incentivando aí esse paciente de uma forma cognitiva também. Isso é muito importante porque o gato, se ele fica à toa, ele acaba se tornando sedentário e aí ele começa a desenvolver uma vontade de comer que na verdade é simplesmente por conta dele estar entediado. Então você precisa também estar passando essa informação para o tutor e tá pedindo para que esse tutor sempre reserve ali um tempozinho, né, dele durante o dia para estar interagindo com esse gato e observando quais são as necessidades, né? Porque se esse gato ele consegue ali tá se exercitando tanto de forma física como cognitiva, dificilmente ele vai comer em excesso e automaticamente ele não vai desenvolver obesidade, tá? Então, tudo isso precisa ser levantado ali na hora da consulta para entender as necessidades e tá podendo já corrigir desde o início e dessa forma prevenindo essa doença. Outra dica importante também é o uso dos alimentos úmidos. Até hoje na clínica eu recebo alguns tutores que pensam, né, que o alimento úmido ele é maléfico para o gato. E pelo contrário, né, a gente precisa cada vez mais estar incentivando o uso dessa alimentação. Então, passar para o tutor que ele pode sim estar oferecendo alimento úmido, na verdade ele deve oferecer, porque o alimento úmido ele vai ajudar tanto na saciedade desse paciente, como também ajudar na manutenção da ingestão hídrica, porque a gente sabe que essa espécie ela não tem muito hábito de beber água e a maior parte da água dela muitas vezes depende da alimentação. E se é um paciente, né, que basicamente come ração seca, a gente sabe que ele vai acabar, né, se prejudicando nessa parte de ingestão hídrica e acaba diminuindo o metabolismo, né? E com isso faz com que esses gatinhos também acabam tendo a obesidade. E sem falar também, né, de algumas outras doenças que podem vir por conta da baixa ingestão hídrica. Então, falando agora sobre o tratamento dessa doença, antes de tudo a gente precisa estar realizando exames, check-ups, para a gente ver como que está esse animal, tá? Então, a gente precisa estar realizando aí um perfil sanguíneo, ultrassom abdominal, exame de urina, para a gente conseguir ver se o fato, né, dele estar obeso já afetou algum outro sistema ou se é só realmente o sobrepeso ali que a gente vai tratar.
Então, se por acaso a gente tiver alguma alteração, a gente vai ter que primeiro tratar essa alteração para depois a gente entrar no programa de emagrecimento. E aí o programa de emagrecimento, ele consiste, né, em conseguir um balanço energético negativo. Então esse paciente ele precisa gastar mais energia do que ele consome. E hoje em dia, uma das opções, né, mais interessante é realmente o uso da alimentação úmida, porque a alimentação úmida, por ela ser muito diluída, ela acaba fazendo com que esse paciente fique satisfeito e ao mesmo tempo consiga, né, perder peso ali por conta dela ter menos calorias se você for comparar aí com uma ração seca. Além da ração úmida, do alimento úmido, né, trazer saciedade, ele também, por conta da ingestão hídrica, vai acabar aumentando o metabolismo, que vai facilitar ainda mais, né, a perda de peso. Só que a gente tem que lembrar que a espécie felina, ela não pode perder peso rapidamente, tem que ser todo um trabalho longo, né? Tem que ser tudo muito devagar, e tudo isso você precisa deixar muito claro para o tutor desde a primeira consulta, porque muitas vezes ele acha ali que vai ser um processo rápido, né? Igual muitas vezes acontece pra gente ou para a espécie canina, mas você precisa explicar para esse tutor que o gato ele precisa emagrecer de uma forma muito lenta, porque o gato, se ele emagrece rápido, ele pode acabar desencadeando aí uma lipidose hepática, né? Ele começa a mobilizar toda essa gordura ali que estava em excesso, colocar isso no fígado, e aí a gente vai ter um problema maior. Então, tudo isso precisa ser conversado com o tutor desde o início, tá? Além do alimento úmido, a gente tem algumas rações secas, em caso de gatinhos, né, que não gostam de comer um alimento úmido, e que eles vão ter aí uma restrição calórica, né? E hoje no mercado a gente tem até uma ração que ajuda a aumentar o metabolismo. Então são rações aí voltadas para esses pacientes obesos, que elas podem ser utilizadas sim. Elas ajudam bastante, né, também na saciedade, que normalmente como elas têm bem menos caloria, o paciente ele consegue comer basicamente o que ele já comia antes, só que com a diferença, né, calórica. E pode ser utilizado aí, né, como um dos tratamentos para poder fazer a perda de peso. E uma das coisas mais importantes é a gente voltar ali a estar explicando para o tutor da necessidade desse gato se movimentar, porque não adianta nada a gente fazer uma restrição ali calórica e esse gato não se movimentar. Então, o que eu indico é você colocar a comidinha em locais um pouquinho mais altos, lembrando para ter cuidado, porque se você faz o gatinho, né, que tá com um sobrepeso importante pular, ele pode desenvolver aí mais alteração articular, mas assim, tentar colocar um pouquinho mais espalhado pela casa para fazer com que esse gato se movimente mais até o pote. E sempre lembrar de água, deixar à vontade, colocar bastante potinho de água espalhado pela casa, para que esse gato, aonde ele estiver, ele veja a água e beba, porque isso vai ajudar bastante também, tanto na saciedade aí, quanto no aumento do metabolismo, tá? Então a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão alimentar, e aí agora a gente vai voltar na questão do enriquecimento ambiental. Então você precisa sentar com esse tutor, estudar qual que é a rotina desse gato, como que é o ambiente que ele vive, e tá passando para ele quais são as melhores opções ali de enriquecimento ambiental para esse gato. Tentar verticalizar, tentar colocar brinquedos interativos com ou sem alimentação. Então tudo isso faz parte também do emagrecimento, porque a gente tem que fazer com que esse gato se movimente também para aumentar o metabolismo e para favorecer, né, a perda de peso. Bom, gente, então hoje a gente viu, né, o quanto que a obesidade ela interfere na vida dessa espécie, quais são as principais causas, né, que podem estar agravando aí essa situação. Vimos também quais são as principais comorbidades junto dessa doença e também dicas, né, de como a gente está prevenindo e tratando. Também falamos aqui da importância
da conscientização desse tutor sobre a espécie felina e de como ele consegue mimetizar o ambiente desse gato, e também no quão importante é o papel do tutor para que a gente não só evite, né, essa alteração, como tantos outros comportamentais por conta de falta, né, de um ambiente adequado para os felinos. Então, voltando, é sempre importante em toda consulta a gente estar relembrando esse tutor dessas questões comportamentais desse gato e passando para ele realmente quais são as necessidades e como que a gente consegue estar atendendo essas necessidades dessa espécie. Bom, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir aí de alguma forma na sua rotina clínica de felinos. E se você quiser ficar por dentro de conteúdos como esses, é só se inscrever aqui no canal.